você novamente aqui comigo. E esse é o último vídeo do nosso estudo especial do Dia Internacional da Mulher. Aqui nós estudamos sobre Lia, sobre Abigail, também fizemos duas dinâmicas, também tivemos um vídeo falando sobre a organização e o planejamento de encontro de mulheres, de chá de mulheres, a explicação do material que está lá na pasta do Drive, em PDF. Então, nós tivemos bastante coisas por aqui. Então, se você está me vendo agora e não viu os vídeos anteriores, procure aí, está no Facebook, está no YouTube. Porém, o link para o certificado será no Facebook, tá bom? Então, o link vai ser colocado lá no grupo do Facebook. Então, se você não estiver, eu estou sempre colocando aí o link do grupo. E lá também eu vou colocar o meu WhatsApp para quem quiser em PDF. Eu vou fazer em foto e postar ali no grupo. Então, ali, quando eu postar ali no álbum de certificado, cada uma vai lá buscar o seu certificado ali nas fotos. Porém, quem quiser em PDF, daí também vai estar disponível meu WhatsApp. Eu já monto em PDF também e envio também para a pessoa pelo WhatsApp, que para mim fica mais fácil. Tá certo? Então, espero vocês em todas as aulas que já saíram, todos os vídeos, e espero também vocês no preenchimento do link para o certificado. E hoje nós vamos falar sobre a importância que Jesus deu para nós mulheres em seu ministério e como o ministério terreno de Cristo abriu para nós uma liberdade, nos deu voz ativa, nos ajudou e também nos incentivou a estar ali levando as boas novas do Evangelho. E para começar, eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 28, do versículo 1 adiante, diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Então, com este versículo aqui, essa foi a notícia, a maior notícia de todos os tempos, a notícia que nos trouxe as boas novas. E o anjo disse às mulheres, pois só as mulheres que foram no sepulcro aquele dia, Então, elas viram quando Jesus estava sendo açoitado, elas viram o julgamento de Jesus, elas viram a crucificação e a morte de Jesus. Então elas estavam ali, exceto João, que estava ali na crucificação, mas as mulheres estavam em todo o processo com Cristo. Enquanto os discípulos ficaram dispersos, elas ficaram ali com Jesus, no seu julgamento, no açoites que deram em Cristo, no caminho para o Gólgota, na crucificação e na morte de Cristo. E ali, quando ele também foi sepultado, elas estavam de longe olhando. E elas viram, porque Jesus morreu na sexta-feira. Então, quando aquele homem pede o corpo de Jesus, ele prepara da melhor forma que ele pode. Ele abre ali, tem ali um túmulo, ele vai, enrola Jesus ali naquele lençol. Ele faz o que ele pode, porque já ia entrar o sábado. Então, não tinha tempo de preparar Jesus como se deveria naquela época, com unguento, com ervas, como as mulheres sabiam como deveria ser.
Então aquele homem ali, ele faz o melhor que ele pode, mas as mulheres olham e diz, olha, nem um unguento, nenhuma erva deu tempo de fazer todo aquele processo, e o nosso Jesus, o nosso mestre, aquele que nos deu voz, aquele que esteve conosco, aquele que não teve preconceito conosco. Olha só a situação. Então, quando amanhece, quando elas, né, no domingo, elas vão até o túmulo ali, com seus ungüentos, com as ervas aromáticas, para fazer um sepultamento digno para Cristo. Então elas vão ali para fazer todo aquele ritual que eles faziam na época. Chegando lá, estava o anjo dizendo a melhor notícia: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. E diz às mulheres: vá e anunciem aos discípulos essa boa nova. Então aqui as mulheres já são as primeiras a dar essa notícia para os próprios discípulos. Então elas vão e anunciam essa boa nova: Jesus Cristo ressuscitou. Então, por um cuidado delas de estar ali, talvez muito triste, mas porém vamos fazer o que deve ser feito. Naquele dia foi muito corrido, mas hoje nós vamos dar a Jesus o que é digno de ser feito. Então essas mulheres vão até ali e recebem essa notícia. Vem um anjo e recebem essa notícia. Mesmo tristes, os discípulos estavam tristes dentro de uma casa ali, tristes, deprimidos. Elas também estavam, mas elas tiveram uma atitude ali mesmo naquela tristeza. E nós mulheres temos isso conosco. Às vezes estamos tão tristes, porém temos ali a atitude de cuidar da nossa família, de fazer algo para Jesus, de fazer algo para alguém. Então isso está com a mulher. Mas aqui eu quero conversar com vocês. Olhem só o que essas mulheres fizeram. Mas até chegar neste momento, e depois em Atos, nas cartas apostólicas, vai falar muito sobre algumas mulheres, como Dorcas, como Priscila e como tantas outras, né? A mãe e a avó de Timóteo. Então, Jesus deu voz para nós mulheres. Se eu hoje posso estar aqui falando de Jesus Cristo, é porque ele trouxe essa liberdade para nós. Então, naquele tempo, as mulheres eram, sim, subjugadas, as mulheres não tinham voz, as mulheres ficavam, tanto que os discípulos, quando vê Jesus conversando com uma mulher e samaritana, eles ficam horrorizados. Quando aquelas mulheres, duas mulheres ungiram os pés de Cristo, todo mundo, uma mulher e ele ali. Mas ele tinha um amor, ele tinha uma compaixão, ele sabia que a mulher vinha sendo subjugada ali naquela cultura. A cultura foi fazendo isso com a mulher, não foi a Bíblia. Muitas pessoas dizem que é a Bíblia que faz isso com a mulher, mas na verdade é a cultura. Quando Deus coloca as leis lá em Levítico, então em Números, Deuteronômios, mas mais em Levíticos, falando sobre a mulher, e às vezes as pessoas pensam que Deus ali estava excluindo as mulheres, ele estava protegendo as mulheres. Então, quando ele diz que quando ela estava no seu período menstrual, era para separá-la, era para deixá-la ela lá, porque naquele tempo as mulheres, o trabalho era muito forçado, era braçal, era no deserto. Não é como nós pensamos hoje. Hoje nós vamos fazer um bolo, um trigo, já está tudo pronto. Né? O trigo está pronto e hoje nós temos a facilidade do bolo, da massa do bolo estar pronta. Nós só acrescentamos ali um ovo, um leite, uma manteiga e se faz o bolo. Aquelas mulheres, para fazer um pão, elas tinham que colher o trigo, elas tinham que malhar o trigo, elas tinham que moer o trigo. Então imaginem só. E naquele período ali, sem um medicamento, sem as coisas que nós temos hoje. Então, quando Deus coloca ela de lado, para que ela fique ali entre elas, só cozinhando, né, ali o que tem, comendo e ficando ali naquele período, é para protegê-las tanto do serviço braçal quanto dos homens, que imaginam um homem no deserto, devia ser a maioria de duro trato. Né? Então, ele não faz isso para excluir, ele não fala isso que a mulher ela vale menos, mas ele está ali ajudando ela a se recompor durante aquele momento. Então ele dá todo um prazo no parto. Então naquele tempo não tinha o que nós sabemos hoje do resguardo, quanto tempo. Então ele mesmo dá ali, ó. Então quando ela ganhar neném, ela vai ficar ali um tempo isolada. Não é que ele está excluindo, ele está protegendo.
porém a cultura, e mesmo ali eu coloquei no PDF, mesmo as culturas como o Egito, como a Grécia, como Roma, que às vezes dava uma voz para a mulher, ela ainda era subjugada, ela ainda era excluída de certa forma, ela não tinha o mesmo valor que o homem. Então, em algumas tinha, mas era poucas civilizações que tinham isso, mas mesmo assim a mulher ainda ficava um pouquinho para trás. Mas nessa cultura em que Jesus está inserido agora no seu ministério na Terra, é uma cultura machista, sim, porque a mulher fica excluída, né? Tem os seus direitos, mas ali a dureza não é da lei que Deus deu, a dureza vem do coração. Então vocês vejam que Ana era casada com Eucana. E como Eucana tratava Ana, vocês veem ali na passagem da Bíblia que mesmo ela não estando nos padrões ali daquele tempo, que era ter filhos, ela não tinha filhos, porém ele amava ela, ele cuidava dela, ele dava porções a mais para ela. Então a questão é, quando nós vimos aqui também nos estudos sobre Abigail e Nabal, então aquele homem era mau, ele era rude. Vocês veem em Eucana um homem que cuida da sua esposa com delicadeza. Então, na verdade, Boaz cuidando ali de Ruth. Então, nós temos exemplos. Então, o problema do machismo, o problema de colocar a mulher para baixo está na dureza do coração do homem e de quem a subjuga. Então, está no coração, não nos preceitos ali que alguns falam que é o preceito que colocou a mulher naquela situação, mas é o coração. Porque Nabal estava no mesmo preceito que Eucana, e Eucana tratava bem a sua esposa. Eucana honrava a sua esposa, ele tinha bondade no coração. E lá em Nabal nós vemos que ele era rude e mau no coração. Então tudo isso, essa cultura vem subjugando pela maldade do coração do próprio homem. Então Jesus entra nesse momento para trazer paz para o coração das mulheres, amor, mulheres que talvez nunca se sentiram amadas, sentem o amor de Deus e veem ali, que ali está o amor, ali está a esperança para a vida delas.